Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se você já é inscrito, beleza. Se ainda não é, inscreva para poder não perder nenhum detalhe, nenhuma pintura, nenhuma aula, né, de pintura que eu posto por aqui. Bom, hoje eu resolvi fazer berinjela. E eu vou começar pela rama da berinjela. Aí depois a gente passa para as folhas e por último a berinjela. Então, eu vou iniciar aqui o trabalho com o verde. Eu sempre falo ele de verde, mas é porque é hábito. Ele chama erva doce. Vou começar com erva doce, passando aqui no fundo da rama, do cabinho, da rama aqui. Eu passo primeiro, é o melhor jeito que eu achei, assim, o mais fácil e mais rápido para pintar. Tem várias formas para fazer pintura e essa é uma das que eu uso para pintar. Eu acho prático, acho fácil, acho que anda mais rápido. Então, espero que você goste. E se você gostar, curte, compartilha para poder outras pessoas ver também o trabalho. E curte para eu poder saber que você está gostando. E poder fazer mais vídeos como esse. Porque se você for como eu amo pintura. Eu comecei a pintar com 13 anos. A minha mãe foi passear mais uma tia minha na casa da cunhada da minha tia. E aí gostou muito e era uma pintura tipo molde vazado, mas um molde vazado, um stencil, né? Hoje não fala molde vazado mais. É um stencil caseiro. E nem pintava todo o risco, sabe? Fazia só um começo de pintura e sombreava, mas naquela época tava uns outros chique demais. E aí minha mãe gostou tanto que colocou eu e minha irmã mais velha para pintar, para fazer aula de pintura. Aí nós fizemos. Eu já desenhava nos meus cadernos de escola, gostava de. Não podia ver uma folha em branco que eu estava desenhando. Adorava desenhar samambaia, principalmente. E ainda nunca pintei samambaia, você acredita? Até uma hora eu preciso fazer isso. Então aí ela me via desenhando samambaia, colorindo, e aí colocou a gente para fazer. E minha irmã gostou muito também, pintou muito tempo, mas aí depois ela deu alergia com a tinta, não teve jeito de dar continuidade. E eu nunca mais parei. Nem até já perdi as contas aqui de quantos anos que eu trabalho com pintura. E aí já trabalhei na Casa da Cultura da minha cidade, de onde eu nasci, que é Iturama. Agora eu peguei aqui uma misturinha de 2 pinceladas de verde pinheiro para uma de verde oliva. Aí trabalhei na Casa da Cultura, mais ou menos, eu já dava aula em casa. Nem sei quanto tempo eu dei aula em casa. E aí depois eu passei da aula na Casa da Cultura, dei aula na Casa da Cultura por 15 anos. E depois eu parei de dar aula na Casa da Cultura, comecei a dar aula em escola pública, na escola do estado, e sou professora no estado até hoje.
Ó, contornei aqui. Tô falando isso pra você que não me conhece e saber um pouquinho aqui da minha história. Eu passei o contorninho e já fui sombreando aqui pra cima. E vou passar um pouquinho dessa tinta, essa mesma mistura do lado de cima, só que eu vou passar menos tinta e vou sombrear para baixo também. Vou colocar menos tinta por cima, por quê? Porque aqui, provável, essa berinjela tá numa roça. Se ela tá numa roça, a luz é de cima para baixo, que é do sol. Se estiver em casa, a lâmpada é de cima para baixo, a não ser que eu projeto uma luz de baixo para cima ou de lado aqui. Principalmente do lado ainda tudo bem, que o sol às vezes está mais para um lado que para o outro, mas de baixo para cima só se for projetado. E continuo aqui, ó. Vou contornando e sombreando. Mas aí, que eu tava contando, eu sou professora do estado, professora de arte, mas não parei de pintar. Então, sempre eu continuei pintando. Mas, quando eu morava em Iturama, não tinha muito tempo. Eu tinha mais aulas e aí não sobrava muito tempo para pintar. E agora eu mudei aqui para... Eu falo Belo Horizonte porque tem até 2 endereços. Aqui tem um endereço de Contagem e um de Belo Horizonte. Mas, na verdade, aqui é Contagem, do outro lado da rua, Belo Horizonte. Então, tô morando aqui em Contagem, dou aula em Belo Horizonte, na escola do estado. Moro sozinha, mas não me sinto sozinha. Porque eu tô sempre que eu tenho um tempinho, eu tô pintando, eu tô fazendo riscos novos, tô buscando fazer coisa diferente. Então eu gosto de pintar coisa diferente. Não gosto de ficar repetindo o mesmo risco. Então eu nem pego encomenda, eu pinto para poder gravar as aulas e também para o meu canal, que é para ajudar as pessoas. Mas gravo as minhas aulas também, porque também preciso, né, de vender, porque eu, como diz a gente, não vive de brisa. Então, preciso gravar para o canal, mas também preciso vender. Mas eu faço porque eu gosto também, muito. Já trabalhei com bordado à máquina, e gostava também, muito gostoso também. Tudo que é arte eu gosto muito, mas, assim, o que eu amo mesmo é a pintura. Bom, deixa eu parar de conversar aqui um pouquinho. Ó, vou fazer aqui já o cabinho da folha. Depois de seco, a gente dá uma clareadinha aqui, ó. A gente vai fazer mais uns detalhes. E esse cabinho, essa rama, ela também tem um pelinho bem clarinho, que é da cor da erva doce. Dá certinho aqui a cor para fazer os pelinhos. Ah, eu esqueci de fazer aqui já o cabinho das folhas, eu já vou aproveitar e vou fazer.
Gostaria que você pintasse aí e depois posta e me marca para eu ver como que tá ficando. Me conta se gostou, se tá dando certo, qual que é a sua dúvida, o que que você gostaria de pintar, que você ainda não viu, ou que talvez você já viu, por exemplo, a berinjela, mas não viu ainda na rama, igual eu tô fazendo. Então, me conta aí. Mudei a câmera de lugar para poder terminar de fazer a rama desse lado. A mesma coisa, ó, vou preenchendo aqui com erva doce, sem sombrear. Só fazendo o fundo mesmo. Exagerei na tinta aqui agora. Existe várias técnicas, vários estilos de pintura em tecido e vários em tela também. E aí depende de qual você mais se identifica. Eu sei pintar de várias formas, mas tem um que a gente gosta mais. Porque aqui eu já acostumei a diluir a tinta no pratinho, ó, até vou te mostrar. Eu deixo aqui o clareador diluído meio a meio com água filtrada. Eu coloco as tintas no pratinho e vou diluindo e vou usando. Faço de outras formas? Sei fazer também, mas é a que eu mais gosto, é essa, é a que eu identifico. Aprendi com a Bia Moreira a diluir a tinta para trabalhar, que ela desliza com mais facilidade. E gostei muito, continuo fazendo até hoje. Eu já fazia pintura quando eu comecei a comprar as revistas da Bia Moreira, mas para mim foi assim uma ajuda muito grande. Facilitou o meu trabalho com as aulas dela. Mas aí a gente vai criando um estilo próprio, né? Nem todo mundo faz igual, por mais que você às vezes tenta copiar aqui a minha pintura, vai ficar um pouco diferente. Porque tem gente que faz a pintura, eu já vou até fazer esse cabinho aqui da berinjela, que eu já comecei mesmo. Porque cada um tem um estilo, cada um tem as cores que gosta mais, e tem uns que coloca mais escuro, outros mais claros. E eu, por exemplo, tudo que eu vou fazer fica delicado, clarinho, não sei, mas não consigo fazer um risco que fica uma pintura assim chamativa, forte, sabe? Sempre. Oh, já borrei aqui. Depois a gente faz alguma coisa ali para tampar. Eu posso querer fazer mais escuro, mas parece que não tem jeito, sempre fica mais suave. E eu tô aqui pintando com a claridade do sol. E aí, às vezes, uma nuvem entra na frente e faz sombra.
Aí muda a cor aqui. Mas vou continuar assim mesmo. Acho que dá para ter uma ideia aí. Bom, todos os fundos aqui de rama, de cabinho, tudo preenchido com erva doce. Vou continuar fazendo o mesmo processo na rama, pegando aqui as 2 pinceladinhas misturadas, 2 pinceladas de verde pinheiro com uma de verde oliva. Vou continuar aqui na rama. Contorno em cima bem pouquinho. Acho que eu exagerei aqui um pouco, peguei um pouquinho do erva doce e tô passando. Aqui depois vai até um pouquinho de escuro, ó, porque tem a sombra aqui do botão, né? Deixa eu pegar um pincel um pouco menor. Eu tava com 8, peguei o 6 agora, para fazer principalmente esses detalhes, tipo aqui o cantinho. Aqui pode ficar um pouquinho mais escuro, porque tá por baixo da flor. Aqui, ó, também. Já vou dando uma sombreada aqui. Mudei aqui um pouquinho de lugar, que é para poder dar para ver certinho. Até o final aqui do tecido. Hoje eu esqueci, mas eu gosto de colocar uma fita crepe aqui do lado para poder fazer o acabamento certinho ali no cantinho. Mas hoje eu esqueci de pegar, vai ficar sem mesmo. Exagerei aqui um pouco, peguei um pouquinho do erva doce, já tirei. Venho aqui. O processo é igual em todo a rama aqui, em todos os cabinhos.
Vou escurecer um pouquinho mais aqui. Tô achando aqui também meio fino, vai engrossadinho. Aqui o mesmo processo. Aqui, ó, mesmo que eu passe direto aqui, depois é só dar uma arrumadinha. É só para facilitar o trabalho. Venho aqui contornando a parte de baixo agora. Ficou escuro, mas não tem problema. A hora que secar, eu posso vir aqui com erva doce e dar uma clareada. Funciona mais do que se eu for tentar clarear agora. Mas podemos já dar uma clareada também. Vou ter que buscar a fita para fazer aqui o acabamento, senão não vai ficar legal. Ó, com erva doce, eu já dou uma passadinha aqui, ó, e já dá uma clareada. E a hora que secar, é só vir novamente que clareia. Eu achei que tava mostrando aqui, mas não tava. Aqui, ó, eu gosto de colocar a fita crepe, porque aí eu venho com o acabamento certinho aqui, sem ficar torto, sem imperfeição aqui. Já dá uma melhorada legal. Facilita o trabalho. Venho, vou dar uma passadinha do erva doce aqui também. Vou até passar aqui nesses outros o erva doce primeiro, ó. E depois com a misturinha escura. Porque aí fica certinho aqui o cantinho. Se ficar algum defeitinho, depois com o pincel filete número 0, a gente arruma. Aqui eu já vou passar um pouquinho mais de tinta, que ficou muito clarinha ali por baixo. Ah, não tá pronto aqui também o cabinho desse, ó.
com erva doce, venho aqui. Aqui assim, ó, tem uma parte mais escura. Então, eu vou aqui, esse pincel tá legal não, deixa eu pegar o... Pego aqui mais escuro. E vou subindo aqui. E ele tem aqui uns, vamos falar aqui uns risquinhos. Depois é só dar uma clareadinha com erva doce aqui, ó. E quer dizer que vai sair do escuro pro claro de uma vez? Não. Aqui eu venho sombreando com essa cor. Aqui, ó, eu vou clareando aqui, ó, pra dar volume aqui, ó, nesse espaço. Aí eu venho já dando aqui aquela sombreada, ó. Aqui o meu intuito é essa parte aqui ficar mais clarinha. Então, agora, com um jeitinho, ó, eu vou pegar o erva doce e vou levar o mais próximo ali possível, ó. Com o escuro aqui eu vou dar uma misturadinha. Vou fazer aqui um contorno. Faço o contorno e já venho dando aquela sombreadinha. Aqui a mesma coisa. Por enquanto, não tô fazendo os detalhes que tem aí por dentro. E aqui, ó, eu vou sombrear, mas essa sépalazinha aqui, ela tá por cima das outras duas. Já você vai entender. Então, aqui, ó, essa aqui tá por cima dessa, então eu venho com o claro, ó. E aqui por trás tem que ficar mais escuro, e aqui também. Então, vou jogar um pouquinho mais de claro aqui. E tem umas ruguinhas nessa... Aqui nós podemos já até deixar uns efeitinhos. Tem umas ruguinhas nessa sépalazinha aqui. Então, eu vou fazer aqui uns risquinhos mais escuro. Aqui também. Porque ela é cheia de... Dá uns apertãozinhos aqui que dá o efeito, ó.
Agora, com erva doce, eu venho aqui realçando esse meio, ó, pra ficar as ruguinhas que tem aqui nele. Onde a parte mais clarinha, eu venho passando erva doce novamente. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho menor. Aqui tem um... Porque ela é cheia de nervurinha, de cima para baixo e assim de atravessado também. Ó, um pouquinho aqui. E agora eu vou fazer na florzinha daqui. Eu tô com um pincelzinho aqui, número 2, podadinho, bem antiguinho, para poder fazer os detalhes menorzinhos. Porque com o pincel maior aí vai ficar meio difícil. Já vem aqui espalhando a tinta. Aqui, como é um botãozinho ainda, ele só vem essas nervurinhas um pouquinho aqui mais fundinha, ó. Mas não tem esses de atravessadinho aqui ainda não, ó. E outra coisa, aqui, ó, ele é mais fundinho aqui nessa região, ó. Então, aqui nessa região, eu vou colocar um pouquinho mais escuro do que no restante. Com erva doce aqui, vou dar uma levantadinha aqui, ó. E clareio um pouco aqui, ó. Deixando escurinho aqui nesse meio, ó. Que a tinta some pra lá e some pra cá. Isso. Agora eu vou fazer as folhas. Depois a gente dá os acabamentos. Porque aqui ainda tem... Depois tem que pegar com o pincel filete, número 0, pode ser qualquer um. Eu tenho vários aqui, eu faço com qualquer um deles. Esse aqui é da marca Castelo C508. Ele é bem fininho, ó. Eu vou pegar diluído bem ralinho mesmo, o erva doce, mas é depois. Só vou te explicar aqui, ó, para fazer os pelinhos que tem aqui e os pelinhos que tem, vai ter que colocar só aqui dentro, porque é clarinho, ele não tem pelinho escuro, então não vai aparecer jogando ele aqui pra fora, por exemplo, ó. Pode até passar, mas só vai ver a parte que tá ali dentro. E não precisa ser para um lado só, pode jogar para um lado, jogar para o outro. E é bom esperar dar uma secadinha, mas para poder passar, porque senão acaba sumindo ali no... Ficou demais aqui. O tecido puxa a tinta, né? Ó. Mas aí depois de prontinho a gente vai fazer isso. Eu vou começar com essa primeira folha ali, ó. Eu gosto de começar da esquerda para a direita, para não encostar o braço. Mas se você
preferir, talvez você pinta com a mão esquerda, quiser começar da direita para a esquerda, tudo bem, não tem problema. Dá certo também. Aí eu vou aqui contornando essa parte aqui de baixo. De escuro, eu fiz risquinho aqui dentro dessa folha, mas desnecessário, porque depois vai tampar tudo com essa cor escura. Não precisa tirar, não. Aí, vamos aqui, ó, jogando essa cor, essa tinta aqui pro meio. E venho do meio, aqui, ó. Aqui, vou ter que engrossar um pouquinho, que deixei sair um pouquinho pra fora. Ó, vou puxando aqui do meio pra fora, ó. Com o pincel ainda sujo dessa misturinha de verde pinheiro com verde oliva, eu vou pegar aqui o erva doce e venho o contrário. Vou contornar lá, ó, no cantinho, e venho puxando aqui pra dentro. Sem tinta, vou fazer aqui a mistura das duas cores. E vou pegar aqui o erva doce e vou jogar aqui do meinho pra cá. Com o pincel menor, aqui eu peguei o número 6, vou passar um pouquinho dessa mistura escura aqui nessas baixadinhas principalmente, para poder dar aquele efeito mesmo de que a folha tem uma baixadinha aqui, ó. Ali eu vou sumindo com a tinta, ó. Mas aqui onde tem essa baixadinha, eu vou colocar mais escurinho aqui, vindo com essa cor pra dentro, ó. Eu vou dar uma contornadinha aqui bem de leve. Um pouquinho de tinta, ó. Ó, aqui tem uma baixadinha também, então eu vou dar uma escurecidinha. A mais. Depois a gente vem e joga aqui uma claridadezinha, além, vai ficar mais volumoso aqui nessa parte que tá mais clara. Aqui, ó, aqui tem um escurinho, então eu vou, ó, sujei aqui. Eu vou jogar aqui, ó, e vou sumindo com ele pra lá e pra cá, ó. Não vou fazer os risquinhos ainda, vou passar para essa daqui, depois a gente faz os risquinhos. Vou pegar a misturinha, né, de verde pinheiro, 2 pinceladas de verde pinheiro para uma de verde pistache. Vou
puxar aqui pra fora. Os meus pincéis estavam duros. Aí, coloquei no amaciante. Agora ficou mole demais. Não tá tendo aqui um meio termo. Acho que eu deixei tempo demais. Vou puxando aqui, fazendo, ó, eu vou fazendo meio curvadinho aqui para poder seguir o formato da folha. Ó. Com o pincel meio sujinho ainda, vou pegar o erva doce e venho aqui, vou já fazendo aqui um contorninho. Tá formando umas pelinhas aqui no pratinho, que vai secando. E agora eu vou puxar aqui o contrário, ó. Eu vou puxando claro da ponta pro pé, ó. Pro pé da folha que eu falo, mas fazendo movimento aqui de meia lua, ó, curvadinho, ó. Ó, vai puxando curvadinho. Vou pegar um pouquinho só daquela misturinha mais escura para dar aqui uma misturadinha nessas duas cores. Com o pincel número 6, eu vou dar uma contornadinha aqui. Já vou fazer isso enquanto tá molhado, que é para poder não correr o risco de depois ficar divisa, porque senão seca muito rápido e fica aquela divisa aqui, então não quero. É só um acabamento aqui que eu quero, então é bem delicadinho. Bem suave. Se ficar muito escuro, é só pegar um pouquinho do erva doce e passar. E aqui, ó, a mesma coisa, eu vou dar um, ó. Eu passo, vou sumindo com essa tinta. Ó, passo forte aqui, ó. Aí eu vou sumindo com ela pra lá e sumindo com ela pra cá. A mesma coisa que nessa outra baixadinha, ó. Eu vou sumindo com essa tinta pra lá e pra cá. Aqui também, ó, não tem uma baixadinha? Vamos dar uma passadinha também. Deixa eu jogar Vou jogar aqui um pouquinho do erva doce. Só mais no meio. Vou contornar aqui. Desse lado aqui eu vou contornar de escuro,
porque eu quero jogar a minha claridade maior do lado esquerdo. Ó, agora eu vou jogar a tinta aqui, ó, jogando pro meio, ó. Eu vou com essa tinta indo lá pro meio. Podemos até aqui onde é mais fundinho aqui, ó, jogar mais escuro aqui já, ó. Aí vai diminuindo aqui. Aqui tem outro fundinho, eu posso ir com esse fundinho mais pra dentro. Aí, onde ficou mais claro, eu venho agora com erva doce. Vou dar aquela puxadinha aqui. E vem puxando aqui pra fora, ó. Do meio da folha pra fora. Lavei meu pincel, limpei, sequei, né? Agora eu pego o escuro novamente. Vamos dar um retocadinho. Ó, aqui que é mais baixinho aqui, ó, eu desço um pouco mais. E vamos fazendo aqui a misturinha dessa tinta. Melhor agora. Pego mais um pouquinho do escuro, ó, e venho nessas partes aqui. Ó, eu tô passando lá do outro lado, mas é só depois dar uma escurecidinha lá. Não dá nada não. Quando eu dava aula presencial, aí eu lembro que uma vez eu assistindo o programa da Ana Maria Braga, eu ouvi um negócio, aí depois eu falava com as minhas alunas. Elas falavam, e se eu errar, como é que eu faço? Aí eu falava, vou usar a técnica do AF. Aí elas ficavam, mas como que é a técnica do AF? Aí eu brincava, álcool e fogo. Aí elas, não, mas é brincadeira. Não precisa, o bom da pintura é que não precisa pôr fogo. Tem conserto. Passou claro demais, espera secar um pouquinho, aí joga o escuro que tampa tudo. Jogou muito escuro, joga, é só dar uma esperadinha, passa o claro por cima, dá tudo certo. Então, o bom da pintura é isso.